Oi, Luiz, tudo bem? Você consegue me ouvir? Bacana, bacana. Então, eu estou esperando que entre mais gente. Eu não sei se a turma virar, né? Daí eu vou esperar mais um pouquinho. Tudo bem, Luiz? Para você? Tá, beleza então. Boa tarde, gente. Tudo bem? Deixa eu pausar aqui a música. Vamos lá. Então é o seguinte, eu vou falar hoje sobre. Deixa eu ver onde é que eu posso exibir aqui para vocês. Será que aqui aparece? Vou falar sobre esse rapaz aí que está aparecendo na tela para vocês, o René Descartes, né? Um filósofo do século XVII. E deixa eu voltar aqui. Bom, eu vou tentar fazer isso aqui de uma forma bem dinâmica, porque essa aula está dividida em duas partes, tá? Deixa eu fechar o WhatsApp aqui. Vamos lá. E agora eu vou apresentar para vocês essa outra tela aqui. Deixa eu ver aqui. Então, olha só. Esse aqui seria o texto, né? O texto que eu iria trabalhar, né, com os alunos, mas não houve tempo hábil para isso, né? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Mas esse aqui é o título, tá? Essa parte aqui, no caso, né? Meditações sobre Filosofia Primeira é o título do livro, tá, gente? Essa parte aqui, ok? Esse aqui é o livro inteiro dele, né?
E esse livro está dividido em 6 meditações. Tá? A que eu vou trabalhar agora é apenas a primeira meditação. Tá? E o autor, então, vocês já sabem, né? É o René Descartes, esse que vocês viram antes ali. Né? Bom, a primeira parte, e olha só, essa primeira meditação, ela tem um título específico, que é esse aqui, sobre as coisas que podem ser postas em dúvida. Tá? Isso aqui é o título específico da primeira meditação. A palavra forte aqui, vocês já devem ter percebido, é essa, dúvida. Né? Então, só recapitulando, Meditações sobre Filosofia Primeira é o livro geral, tá? Ele é dividido em 6 meditações, essa aqui é a primeira meditação. René Descartes é o autor, e o título dessa primeira meditação é esse aqui, sobre as coisas que podem ser postas em dúvida. Tá? Nesse título, é possível já ter, digamos assim, uma noção um pouco geral, né, sobre, digamos assim, o objetivo do autor, né? Falar sobre as coisas que podem ser postas em dúvida. Eu vou ser bem dinâmico aqui, tá? Não vou demorar muito, porque eu sei que com pouca gente na sala fica um pouco mais. Exige que seja um pouco mais rápido, né? Então, olha só, detalhes interessantes desse título. Né? Sobre essa palavra aqui, evidentemente, né? Quer dizer, acerca daquilo que ele vai falar, né? Esse sobre é uma palavra bem geral, né? Bem genérica, né? Acerca das coisas ou de tais coisas, né? E aqui as coisas, né? Quais coisas, tá? A primeira coisa, né? Quais as coisas? Aquelas que podem ser postas em dúvida. Tá? Observem aqui, ó, esse podem. Ele indica que não necessariamente são coisas que já estão em dúvida, né? Mas coisas de que eu posso duvidar. Né? Ele, no caso, ele, Descartes, pode duvidar, né? Poderia eventualmente. Tá? Então, esse título aqui, ele é muito importante para se compreender essa obra, né? Você vai pensar assim, quais coisas, de que coisas o Descartes vai falar? Não são só sobre aquelas coisas duvidosas automaticamente, que já são duvidosas, digamos assim, por elas mesmas. Né? Um tema comum, sei lá, metafísica, né? A vida após a morte, ou alguma coisa sobrenatural, isso é duvidoso per si. Né? Eu não preciso nem me esforçar para ter dúvidas sobre isso. Né? Mas não são apenas essas coisas, não são apenas esses tipos de coisas que ele vai falar, são outras também, aquelas que ele pode colocar em dúvida. Né? Então, não está definido exatamente quais são. É um conjunto muito amplo, tá? Um conjunto muito amplo que ele fala aqui. Se ele puder duvidar, num primeiro momento, geralmente quando eu dou essa aula aqui, eu pergunto para o meu aluno de que coisas você pode duvidar. O meu aluno, ele geralmente responde que ele pode duvidar de qualquer coisa. Tá? Os meus alunos falam isso. Mas tem que pensar que não pode ser duvidar por duvidar. Né? Tem que ter algum motivo racional, né, para se duvidar. Então, isso aqui, esse título do texto é muito importante já para vocês pensarem, para vocês compreenderem, né, como que o Descartes trabalha. Né? Sobre as coisas que podem ser postas em dúvida. Se eu escrevesse sobre as coisas que são direitos dos jovens, né, seria uma lista aqui, diferente da que ele vai apontar. Né? Sobre as coisas que são os deveres dos jovens, seria talvez outra lista. Né? Se eu fosse escrever aqui sobre as coisas que podem ser feitas com farinha, seria uma outra lista. Né? Bom, mas ele não vai falar nem sobre as coisas que podem ser feitas com farinha, nem sobre os direitos ou deveres dos jovens,
mas sobre as coisas que podem ser postas em dúvida. Tá? Vejam só, aqui começa o texto dele, né? Isso aqui seria um item A que eu pediria para vocês analisarem, né? Se nós tivéssemos tido tempo para isso. Então eu passo para um item B, que é o próprio texto, né? B, C, D e E, que está aqui, né? Nesse item B, o Descartes escreveu o seguinte: faz alguns anos já, né? Então já tem algum tempo, dei-me conta, ou seja, percebeu, né? Dei-me conta, quer dizer, percebi, né? Que admitira, ou seja, que aceitara, né? Aceitava desde a infância. Aqui é uma coisa bem comum de acontecer, um erro que os leitores, meus alunos, às vezes confundem, né? Quando ele fala, dei-me conta que desde a infância, aqui o aluno geralmente ele pensa que é na, mas não é desde. Se uma coisa desde a infância, quer dizer que até a vida adulta ele ainda estava aceitando muitas coisas falsas por verdadeiras. Tá? Ou seja, muitas coisas que, na verdade, eram duvidosas. Né? E de quão duvidoso era o que depois, sobre elas, construir. Tá? O que ele aprendeu, vamos dizer assim, desde a infância, como uma base das suas crenças, serviu também para ele construir coisas em cima dessa base. Tá? Então, ele percebeu, né, há algum tempo, alguns anos, ele escreveu essa meditação aqui quando ele tinha 54 anos, mais ou menos, tá? Então, pense assim, talvez desde quando ele completou 50 anos, ele percebeu que desde a infância, né, ele aceitava coisas falsas como se essas coisas fossem verdade, tá? Esse aqui é o primeiro item do texto, né? Na sequência, eu coloco aqui o item C, tá? Em que o Descartes fala o seguinte: era preciso, portanto, que, uma vez na vida, fossem postas abaixo todas as coisas. Postas abaixo, quer dizer, destruídas, né? Todas as opiniões em que até então confiara. Recomeçando dos primeiros fundamentos, tá? Recomeçando da base, então, né? Se desejasse estabelecer, em algum momento, algo firme e permanente nas ciências. Então, como na letra B aqui, ele falou que ele percebeu, né, que a sua visão de mundo, digamos assim, né, era muito falsa, né, muito mais falsa do que verdadeira, aqui na letra C ele afirma que ele precisava, então, recomeçar. Né? Uma vez na vida, ele queria se livrar de todas as suas opiniões, né, tudo aquilo que ele acreditava até aquele momento. Tá? Então, ele resolve, né, começar essa tarefa aqui de recomeçar. Tá? Uma pessoa que percebe que acreditou em coisas falsas, né, e então que decide refazer o seu, digamos assim, o seu percurso mental. Né? E aí eu parto aqui para a letra D, né, onde ele fala o seguinte, ó, é bem complicadinha essa frase aqui, né? Porque é um texto com linguagem erudita, né? Mas como tal, né? Como essa tarefa aqui, se me afigurasse uma vasta tarefa, ou seja, como isso ali afigurasse, formasse uma figura de uma tarefa vasta, uma tarefa difícil, dificílima, né? Esperava alcançar uma idade que fosse bastante madura. Tá? Uma idade que fosse bastante madura, que nenhuma outra se lhe seguisse mais apta a executá-la. Ou seja, ele afirma que ele estava esperando chegar no momento em que estivesse com maturidade intelectual, maturidade emocional, né, suficiente para a realização dessa tarefa que ele se propunha. Né? E aqui ele afirma que essa tarefa, pela sua dificuldade, exigia uma aptidão maior. Né? Por último, aqui nessa parte, ele fala então a letra E. Claro que no texto não está dividido assim em letras, né, gente? Mas só para vocês captarem melhor. Né?
Por isso adiei por tanto tempo que de agora em diante seria culpado se consumisse em deliberar o tempo que me resta para agir. É como se ele dissesse assim: esperei a vida toda para fazer essa revisão geral das minhas crenças, né? Esperei tanto que se eu continuasse esperando, eu estaria, de alguma maneira, eu estaria sendo, digamos assim, culpado, né? Se eu continuasse prorrogando, né? Eu gosto de falar nesse ponto aqui, quando eu estou em sala de aula, eu falo do aluno que deixa o trabalho para ser entregue no último dia, né? E é como se ele tem um prazo para entregar, mas ele vai prorrogando, 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 até que chega no momento em que ele não tem mais como. Descartes está aqui em situação muito parecida, né? Ele foi adiando também, né? Ó, adiei, quer dizer, fui prorrogando, né? Protelando, mas protelei tanto que agora não posso mais protelar, né? Beleza essa primeira página, gente? Estou vendo que estou com aqui, somos poucos, né, colegas, mas essa aula fica gravada, né? Dá para os demais reverem depois, né? Estou vendo tua pergunta aqui, Maria Fernanda. Sim, dá para dizer que ele estava mentindo para si mesmo, tá? Respondendo essa tua pergunta. Mas é como se fosse uma mentira que não fosse intencional, tá? Ele é como se ele estivesse se enganando, né? Quando você se engana sobre um determinado assunto, né? Você não está propriamente mentindo para você mesmo propositadamente, né? Então você é como se você estivesse sendo enganado ou por outras pessoas, né? Ou você mesmo por conta das suas limitações pode sofrer isso, né? De você ser enganado, né? E acreditar, né? O que chama atenção aqui, né? É essa ideia, tá? Essa ideia aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Todas, né? Ele quer colocar abaixo todas as suas antigas opiniões. Isso aqui é um ponto crucial, tá? Porque ele está dizendo assim, ó. Ele aceitou muitas coisas falsas como se fossem verdadeiras ao longo da vida dele, e agora ele quer se livrar de todas elas, tá? Tudo aquilo que até então confiara, né? Todas as opiniões, crenças, ele quer pôr abaixo, né? Então deixa eu ver aqui se eu respondi a Maria Fernanda. Não sei se eu consegui me expressar bem, Maria Fernanda, mas é por aí mais ou menos, tá? A resposta à tua pergunta, né? Não que ele estivesse ignorando. Não, ele não ignorava. Ah, legal. Ele não ignorava, tá, Maria Fernanda? É que ele acreditava que aquelas coisas, que aquelas opiniões e crenças que ele tinha eram verdadeiras, né? Então, acreditava e estava sendo enganado, né? Infelizmente, tá? Deixa eu prosseguir aqui. Vou para a próxima página aqui, tá? Quero ser bem dinâmico porque eu vou terminar esse assunto na próxima semana, né? Então, aqui a segunda folha, gente, ela é muito similar, né? Eu coloco aqui o título de novo, né? Para quem não pegou desde o começo, acho que só o Luana, que entrou agora, que não pegou desde o comecinho, né? Então eu tenho aqui meditações, de novo, sobre filosofia primeira, é o título do livro, né? Esse livro é composto de 6 meditações, essa aqui é a primeira meditação, e ela se chama Sobre as coisas que podem ser postas em dúvida, tá? Nessa segunda página aqui, eu falo sobre a situação de Descartes. Isso aqui não é um título, tá? Isso aqui é um adendo meu, tá? Vocês compreenderam que o objetivo dele é muito grande, é muito amplo. Ele quer suspender todas as suas crenças e quer substituir todas elas por alguma outra crença que seja verdadeira, que ele possa confiar, né? Então ele fala aqui, ó, no item A, é portanto, né, em boa hora que hoje, olha que interessante essa frase aqui, ó, a mente desligada de todas as preocupações. Eu acho legal essa frase aqui, né, porque
às vezes é importante você ser capaz de desligar a mente, né? Às vezes eu sofro de insônia por isso, né? Eu vou dormir e minha mente não desliga, fico pensando, né? E aí eu acabo não conseguindo dormir. Aqui o Descartes já nos fala isso lá no século XVII, né? 300 anos atrás, né? Ele fala sobre isso, né? Ele está naquele momento, né? Em boa hora, ele consegue naquele momento estar com a mente desligada de todas as preocupações, né? No sossego seguro deste retiro solitário. Ou seja, ele está bem isoladão, bem tranquilão, né? E então ele fala: dedicar-me-ei aqui, veja como essa palavrinha aqui ela é erudita. Normalmente você falaria me dedicarei, né? Esse me aqui você traria para cá, né? Me dedicarei, né? E ele fala: dedicar-me-ei por fim a derrubar séria, ó, derrubar, né? Séria, com seriedade, livre e genericamente, ou seja, em geral, volta aquele todos da página anterior lá, né? Minhas antigas opiniões. Né? Então, basicamente, aqui ele está dizendo que ele está num momento bom para ele implodir com suas antigas opiniões. Né? A letra B, né? Deixa eu mudar aqui, colocar o verdinho para fazer uma diferenciação. A letra B ele fala o seguinte: ora, para isso não será necessário mostrar, aqui por mostrar entendo provar, né? Provar, tá? Que todas são falsas. Olha só que coisa curiosa isso aqui, né? A gente não pode dizer que todas as nossas opiniões são verdadeiras. Uma pessoa que falasse isso seria uma pessoa muito arrogante, né? Mas também ninguém vai falar que todas as suas ideias, tudo que você tem na cabeça é falso. Né? Você talvez diga: eu tenho algumas ideias verdadeiras e algumas falsas. Eu vou tentando fazer uma diferenciação. Né? Alguém que dissesse: tudo que eu tenho na cabeça é verdadeiro, é uma pessoa muito arrogante. Alguém no outro extremo que dissesse: tudo que eu tenho na minha cabeça é falso, talvez seja uma pessoa com uma autoestima muito abalada. Né? Então, talvez nosso ponto de equilíbrio mais comum seja pensar de forma um meio termo. Né? Nós temos ideias verdadeiras e ideias falsas na nossa cabeça. A questão é conseguir, em cada momento, a gente conseguir identificar. Né? O Descartes está dizendo que ele quer destruir todas. Ele não sabe diferenciar, ele não tem certeza, não é que ele não saiba, ele não tem certeza para provar as que são provadamente falsas, tá? Ou provadamente verdadeiras. Né? Então ele fala assim: não é necessário fazer isso. Talvez nunca pudesse conseguir, inclusive, porque você pode ter muitas ideias na cabeça. Você pode ter tantas ideias na tua cabeça que você não conseguiria jamais analisar uma por uma. Né? Mas, porque a razão já me persuade, a razão já me convence, né, de que é preciso coibir o assentimento. Ou seja, de que não se deve dar crédito, não se deve dar consentimento, né? Com menos cuidado, tá? De modo não menos cuidadoso. Olha que texto difícil, né? Tanto as coisas que não são de todo certas, tá? E fora de dúvida, quanto as que são manifestamente falsas. O que ele está falando aqui é o seguinte: eu não, se eu encontrar na minha cabeça uma coisa que não é totalmente certeza, eu tenho que fazer dela algo igual a uma coisa comprovadamente falsa. Tá? Se eu tiver na minha mente uma opinião que eu não tenha certeza sobre digamos, 100% de certeza acerca dela, então eu tenho que considerar que ela é falsa. Né? E ele fala assim: bastará que encontre em cada uma alguma razão de duvidar para que as rejeite todas. Então, se eu encontrar qualquer coisinha, né, eu não preciso ter uma prova cabal, tá, de que aquela minha ideia é falsa, uma prova 100% total, né? Mas se eu encontrar ele, né, ele se propõe isso, se ele encontrar um pequeno erro, 1% de incerteza, tá, na sua
na sua opinião, na sua ideia, ele vai já considerá-la 100% falsa. Substituir pela razão é a pergunta que a Júlia fez aqui, né? Eu diria que sim, Júlia. É substituir um conjunto de ideias falsas por uma racionalidade, né? E lembrem-se do que vocês estudaram, primeiro ano pelo menos, estudou no Montaigne. Quando Montaigne se refere ao Santo Agostinho, é preferível pender para a dúvida, né, quando você não tem certeza de algo, do que defender uma certeza que não é 100% certa. Tá? Deixa eu ver a pergunta da Maria Fernanda aqui, uma nova pergunta, né? Sim, você inclusive pode correr o risco de ser infeliz, né, Maria Fernanda? Porque inclusive tem algumas coisas falsas que nós acreditamos, né? E que que nos fazem bem, né? Tem isso também, né? Às vezes aparecem algumas inverdades que nós gostamos de acreditar, né? E que não queremos abrir mão. Mas o filósofo, ele pretende entrar nesse jogo, tá? Ele pretende acordar do sonho, né? Às vezes você está com uma ideia irreal, uma ideia sonhadora, e aquilo te faz bem, mas não é real, né? Ou talvez até quando você puder sustentar esse sonho, ok, mas a questão é você estar preparada para quando esse sonho acaba, né? Aí que vem a realidade, que às vezes é dura, né? E no caso do Descartes aqui, ele quer abandonar, ele já não quer mais se manter no sonho, digamos assim, tá? Eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta, Maria Fernanda, mas é isso mesmo. Se estiver tudo errado, ele está dizendo assim, é preferível ficar infeliz, né? Mas sem ter uma certeza falsa sobre as coisas, tá? Deixa eu avançar mais um pouquinho aqui. Deixa eu voltar à apresentação de tela. Uma guia. Aqui. Continuando então, né? Ó, ele afirma que não precisa, como vocês compreenderam aqui na letra B, não precisa provar, tá? Basta encontrar em cada uma delas uma razão de duvidar para rejeitá-las todas, né? Isso aqui tem vários aspectos. Por exemplo, se eu encontro uma coisa comum a todas as minhas ideias, né? E eu percebo que essa coisa comum é uma coisa falsa, essa coisa comum ela está perpassando todas as minhas ideias. Então, eu não precisaria analisar uma por uma das minhas ideias, né? Eu poderia apenas verificar que tem uma coisa comum a todas elas, né? E que essa coisa comum, sendo falsa, ela contamina todas as demais. Tá? Isso aqui é bastante amplo, porque assim, ó, encontrar alguma razão de duvidar, o menor motivo, né, que eu encontre para duvidar de uma ideia, né? Vejam, se eu posso colocar em dúvida uma ideia sobre mim mesmo, tá? Então eu devo considerar que essa ideia sobre mim mesmo é falsa, ok? E eu tenho muitas ideias sobre mim mesmo, né? Todo mundo tem, né? Você tem uma ideia de que você é uma pessoa, de que você é branco ou negro, de que você é homem ou mulher, de que você é isso ou aquilo, né? Nós temos muitas ideias sobre nós. E cada uma dessas ideias se relaciona com outras, e essas outras com outras, né? Que você tem, sei lá, você tem uma família, você tem um país, uma cidade, um planeta, uma existência, uma vida, né? Cada uma dessas coisas são ideias. Uma ideia de vida, uma ideia de pai, uma ideia de mãe, uma ideia de irmão, de primo, sei lá, uma ideia de casa, de vida, né?
Enfim, eu estou me repetindo, mas é para vocês pensarem como isso é uma cadeia gigantesca de ideias, né? Se eu puder pensar, por exemplo, a minha ideia de homem que eu tenho, né? Eu coloco ela em dúvida. Se eu percebo assim, tem uma coisa aqui na minha ideia de homem que não é 100% verdadeira. Tem 1% de falsidade, né? Aqui é o contrário da música lá, né? Mas aqui tem 1% de falsidade, o Descartes diz, então, é 100% falsa, tá? Eu vou criar uma tagzinha aqui para vocês, tá, gente? Assim, ó, vamos colocar da seguinte forma. 1% de falsidade, 1% de falsidade em 99% de verdade, para o Descartes é igual a 100% falso. Opa, desculpe, tá? 100% falso, né? Então até deixa eu ampliar aqui para vocês verem, né? Essa tagzinha aqui poderia valer aqui, ó, para essa parte aqui do texto, tá, gente? Né? Não sei se está bem visível para vocês, mas é claro que isso é uma forma de dizer, né? Vocês podem até encontrar outras maneiras de dizer isso, mas é basicamente esse é o pensamento aqui na letra B, tá? Vou passar para a letra C, né? Que é o seguinte. Então ele fala assim, ó, para fazê-lo, né? Para desmontar todas as minhas ideias, ó, não é necessário percorrer uma por uma. Que eu já estou até antecipei essa ideia aqui, né? Tarefa infindável, tarefa sem fim, né? Porque se você for pegar lá suas ideias, quantas ideias você tem na cabeça, tentem pensar. Se vocês começarem a pensar, vocês já vão notar que vocês têm, sei lá, milhares de ideias na cabeça, né? Então, se você for analisar uma por uma, não acabaria, você não precisaria de milhares de vidas para você terminar de analisar, né? Às vezes tem filósofo que passa uma vida inteira só analisando uma ideia, né? O filósofo passa a vida inteira analisando a ideia de beleza. Tem isso, né? O Danto, que o terceiro ano estudou, né? Ou o Sócrates, que passa a vida inteira estudando a ideia de verdade, né? Uma ideia, uma determinada ideia, né? Então ele fala, não é necessário fazer isso, tá? Abordar uma por uma das minhas ideias. Mas, se os fundamentos afundam, olha isso aqui, ó, desaba por si mesmo, desaba tudo que foi edificado sobre eles. Olha, isso aqui é bem simples, né? Se eu quebro a perna de uma cadeira, ela cai, né? Se eu quero demolir um prédio, eu não pego um martelo e vou quebrando tijolo por tijolo. Imaginem vocês no prédio lá do CEP, que tá em reforma, né? Que a gente tanto gosta daquele prédio, né? Imagine se o prédio fosse demolido e os pedreiros pegassem um martelinho e fossem quebrando tijolo por tijolo da parede. Não ia, né? Não faz sentido. Então vocês sabem que a engenharia de demolição, ela vai fazer o quê? Ela coloca dinamite nos pilares do prédio, nas colunas, né? E assim o prédio desaba, né? Aqueles que são as primeiras estruturas que são construídas de um prédio são esses pilares, né? Eles cavam um buraco bem firme ali e ali eles colocam o cimento mais forte com ferro e tudo, que são esses pilares que vão dar sustentação ao prédio, né? Então ele não precisa percorrer uma por uma de suas ideias, de suas crenças e opiniões, né? Ele vai atacar os próprios princípios em que se apoiava tudo aquilo que antigamente acreditei, tá? Ele vai atacar as bases, né? Isso aqui é outro item que eu posso colocar aqui, né? Método, né? Método. Atacar as bases do edifício de ideias, tá, gente? Né? Porque não é um prédio, obviamente, né? É um prédio, digamos assim, mental, né? Da cabeça, né? Do pensamento, né? Aqui, então, essa tagzinha aqui também pode ser útil para vocês pensarem, né? O método aqui é esse, atacar as bases do edifício de ideias, tá, turma? Bom, eu cheguei na página 2. Como é que vocês estão se sentindo, turma? Posso continuar mais uma folha?
ou vocês já estão muito cansados? Porque essa aqui é a primeira aula que eu vou dar sobre esse assunto, e semana que vem eu encerro ele definitivamente, tá? Então, se vocês me permitirem, só mais uma folha, porque são 7. Então, eu faço 3 hoje, né? Legal, Júlia. Vou fazer só mais uma, tá? E na semana que vem eu faço as outras 4 finais daí, que são bem complexas, mas eu dou uma aceleradinha também, né? Bom, vamos lá. Então, aqui a folha 3, né? Olha só. Vocês perceberam ali, na página anterior, né? Que ele vai o quê? Ele vai atacar as bases, né? Esse aqui é a metodologia, ó. Se alguma coisa for 1% falsa, ela é 100% falsa. Mesmo que ela tenha 99% de verdade para ele. Tá? Sei lá, pode ser 0,001% de falsidade, ela é totalmente falsa. Então ele já vai rejeitar, porque ele vai dizer assim, não tenho certeza. E eu não vou analisar uma por uma das minhas ideias. Então eu vou às bases, ok? Aqui, ó, uma primeira base que o Descartes percebe é isso aqui, ó, o argumento dos sentidos, né? Vejam só, aqui ele vai mostrar que uma primeira base das minhas ideias são os sentidos, né? Ó, primeiro item aqui, ó, tudo que admiti, ou seja, tudo que aceitei até agora como o que há de mais verdadeiro, ou seja, o que havia, né, que era verdadeiro, porque ele já não considera mais, né? Eu recebi dos sentidos ou pelos sentidos, tá? Sentidos, vocês sabem o que são, né? A visão, o tato, o olfato, o paladar, né? A audição, né? Os 5 sentidos, tá? O Descartes dizia assim, nada há no pensamento que não tenha passado pelos sentidos, tá? Então, isso aqui é uma coisa comum a todas as milhares ou milhões de ideias que você tem na cabeça, né? Todas elas entraram na tua cabeça pelos sentidos, tá? Isso aqui é um ponto interessante, né? A menos que você tenha alguma ideia que não tenha entrado nela pelos sentidos, todas elas passaram pelos sentidos. E se os sentidos têm algum tipo de imperfeição, né? Descartes já vai dizer, então, que assim, eu não preciso nem provar mais que as minhas ideias todas são falsas, porque todas elas passaram pelos sentidos. É como se fosse assim, ó. Vamos dizer, toda a água que tem na tua casa passa por um filtro, tá? Toda água passa por um filtro. Sei lá, água que você bebe, água que você toma banho, que você limpa a casa. Toda ela passa por um filtro. Supondo que esse filtro esteja contaminado, ferrou, né? Ferrou a água toda da casa. É isso que o Descartes está falando aqui, tá, gente? Né? Então, se todas as minhas ideias passam pelos sentidos, praticamente aqui eu já teria a resposta a essa pergunta inicial aqui, ó, do texto, do título do texto. Quais são as coisas que podem ser postas em dúvida, né? Se eu encarar isso aqui até como uma pergunta, né? Como um ponto de partida, como uma interrogação, eu teria ali, na página 3, eu teria já respondido que são todas, né? Quais são as coisas que podem ser postas em dúvida? Todas as minhas ideias, porque todas elas, vejam aqui, ó, voltando aqui, todas elas passam pelos sentidos. Ora, notei que os sentidos às vezes enganam, e é prudente nunca confiar completamente nos que, seja uma vez, nos enganaram. Aqui faltou um M, tá? Eu não consigo digitar, escrever aqui, mas nos enganaram, tá? É plural, né? É como se fosse assim, se uma pessoa um dia te enganou, você pode ficar meio receosa com ela, né? Você fica
meio receoso. O Descartes está transportando isso aqui para o argumento dos sentidos. Ele está dizendo, ora, se os sentidos já me enganaram uma vez, e se tudo o que eu tenho na minha cabeça entra nela por meio deles, automaticamente tudo que eu tenho na minha cabeça é enganoso. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui para mim. Tá legal. Então vamos em frente aqui mais para terminar essa, né? Aqui, porém, o Descartes vai fazer uma ponderação, tá? Vai fazer uma ponderação bem grande aqui nas letras B e C. Né? Ele fala assim, ó, mas talvez, né? Talvez, apesar de os sentidos nos enganarem às vezes acerca de certas coisas miúdas e muito afastadas, muitas outras coisas haja, contudo, sobre as quais não se pode de modo algum duvidar, não obstante auridas dos sentidos. É uma forma bem elegante de dizer, né, que não se pode duvidar, talvez, de tudo o que os sentidos nos mostram. Né? As coisas miúdas, por exemplo, você não vê o vírus, né, do Covid, é muito pequeno. Então, você chega numa superfície qualquer lá, né, num lugar na escola, você olha para aquela carteira e você pensa, a carteira está limpa. Mas é porque você não vê o vírus que está ali, né? Tomara que nós possamos ser vacinados em 2001 voltar para as aulas, né? Mas, se eu estou indo atravessar a rua e eu vejo um caminhão, né, eu não vou duvidar da existência desse caminhão, porque senão o caminhão vai me atropelar, né? A mesa, mesmo limpa, eu posso duvidar, eu vejo ela, mas eu posso duvidar porque a minha visão não enxerga um vírus, ele é muito pequeno, né? Então isso que o Descartes está ponderando, né? Aí ele fala assim, ó, por exemplo, que agora estou aqui sentado junto ao fogo, né? No caso, no momento que ele está escrevendo isso é o inverno lá na Holanda, né, onde ele estava, né, vestindo esta roupa de inverno, tendo este papel às mãos e coisas semelhantes. Né? Eu poderia trazer para o nosso momento aqui, né? Eu não vejo o vírus aqui, ó, no meu mouse, tá? Mas eu sei que eu tenho um mouse aqui na minha mão, né? E eu vejo, e é o tato, é o sentido do tato, da visão que me mostra que eu tenho esse mouse aqui. Então, talvez eu não possa duvidar de tudo, né? Ele fala assim, ó, qual razão para que possa negar essas próprias mãos e todo esse meu corpo? Né? O meu próprio corpo, que estou pegando aqui o mouse com a minha mão, também eu sinto ele pelo tato e vejo a minha mão pela visão. Se a visão e o tato me enganassem o tempo inteiro, então eu teria que duvidar do meu próprio corpo. Né? E aí nós voltamos lá para a página 1, até que ponto eu posso duvidar das coisas. Né? Talvez eu não possa. Talvez, né? Calma lá, talvez eu não possa duvidar da existência do meu próprio corpo, né? E ó, o Descartes vai bem radical quando ele fala assim, ó, a não ser que me compare aos loucos, né? A não sei quais insanos, pessoas loucas, né? Uma pessoa esquizofrênica ou com algum tipo de doença mental, né? Em alguma medida todos nós temos alguma doença mental, mas eu falo assim, a gravidade, né? Aquelas pessoas que precisam ser internadas, tá? Na época do Descartes, ele achava assim que essas pessoas tinham o cérebro afetado pelo negro vapor da bilis. Não é nada disso. Hoje em dia nós sabemos, a medicina já provou que não tem nada a ver, né? Existem outros fatores que podem desencadear essas doenças mentais graves. Mas essas pessoas, elas asseveram que são reis sendo pobres, sendo paupérrimas, ou que se vestem de púrpura estando nus, né? Ou que têm a cabeça feita de barro, ou que são inteiramente cabaças, ou confeccionadas em vidro, tá? É como ele está dizendo assim, essas pessoas elas têm visões acerca delas mesmas que não fazem sentido, né? Um louco tá nu, tá pelado na rua, mas ele mesmo vê para si mesmo como se ele fosse um rei, com aquelas vestes de um rei, né?
todo vistoso e tal, né? Ó, como se vestem de púrpura, quando na verdade estão nus, né? Então, o Descartes está dizendo assim, se eu colocar em dúvida, agora, por exemplo, eu estou usando essa minha camiseta aqui, estou usando, sei lá, estou com um fone de ouvido, se eu duvidar disso, talvez eu esteja ficando maluco, né? Ele fala assim, mas eles são dementes, né? Então, um termo bem pejorativo aqui, né? E não pareceria menos demente do que eles se neles buscasse algo como exemplo para mim, né? Então eu tenho aqui, vamos colocar uma tagzinha aqui, né? Que seria a seguinte: dúvida parcial dos sentidos, tá? Vamos colocar em letra maiúscula aqui, parcial dos sentidos, tá, turma? Porque está dizendo assim, eu não posso talvez duvidar inteiramente dos sentidos, né? De repente eu duvido até certo ponto, mas não completamente, né? Tem coisas que os sentidos me mostram que eu talvez tenha que aceitar como verdadeiras, né? Então fica essa tagzinha aqui, né? O argumento do sentido seria uma dúvida parcial, tá, turma? Olha, gente, eu não quero abusar do tempo, mas eu vou falar mais uma folha aqui, tá? Prometo que é a última e vou deixar vocês com um problema, não vou responder esse problema. Semana que vem eu respondo esse problema, mas eu preciso falar ele para vocês agora, tá? Que é o seguinte: argumento do sonho. Tá aqui, ó. Argumento dos sonhos. Isso aqui é muito famoso na história e pouca gente sabe que foi o Descartes que formulou esse argumento, né? Então ele tinha falado lá na página anterior do argumento dos sentidos, que era uma dúvida parcial, né? Não era uma dúvida total. Aí ele fala assim, ó, ainda bem, como se eu não fosse um homem acostumado a dormir à noite e a sentir nos sonos, todas essas mesmas coisas e até menos verossímeis, ou seja, menos verdadeiras, até coisas mais malucas do que eles, os loucos, sentem acordados. Tá? Então ele está dizendo assim, ó, o louco às vezes fala umas coisas acordado que são absurdas. Ele diz que às vezes ele sonha e sente, quando ele está sonhando, coisas iguais às que ele sente acordado, mas também coisas menos verdadeiras e até mais malucas do que as que os loucos sentem acordados. Tá, turma? Beleza até aqui? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Sim, Júlia, todas as ideias que não forem 100% verdadeiras, para eles são falsas. A Júlia perguntou aqui se para o Descartes todas as ideias não são verdadeiras. Só será verdadeira uma ideia que ele puder provar 100% verdadeira. Tá? Se não for 100% verdadeira, então para ele é falsa. Ok? E ele está querendo pensar assim, ó, se ele pode duvidar, se ele pode colocar uma coisinha em dúvida, então para ele aquilo já é falso. Né? Se os sentidos enganam, então a Júlia está perguntando novamente, se os sentidos enganam, como ele vai ter certeza? É muito difícil. Né? É muito difícil. Mas ali, na página 2, ele falou que os sentidos não podem estar enganando o tempo todo. Né? Alguma coisa os sentidos falam que é verdadeira. Né? Como eu expliquei para você, né? Se você olha uma mesa limpa, pode ser que o vírus esteja ali. Se essa mesa não for limpa com álcool, por exemplo, 70%, né, o vírus pode sobreviver, mesmo a mesa aparentando estar limpa. Né? E você não vê, a tua vista não vê, a tua vista engana. Né? Mas o Descartes diz, ela não engana sempre. Tá? Os sentidos não enganam sempre, não enganam o tempo todo, eles enganam em muitos casos, não dá para confiar. Ok? Mas se você está atravessando a rua e você vê um caminhão, é a tua vista que está te mostrando que a tua visão é imperfeita, tá? Mas você deve confiar e deve esperar, né? Não vai atravessar a rua com o caminhão passando, né?
Tá vindo o trem no trilho, você não vai atravessar ali com um trem vindo, né? Vai destroçar teu carro, coisa assim, ou se você estiver a pé, vai passar por cima de você, né? E é a visão que te mostra o trem vindo. Então, em alguns casos, você é obrigado a confiar, tá? E aqui vem o problema para esse próximo argumento, né? Ele fala assim, ó, em verdade, com que frequência o sono noturno, sonhos, não me persuadiu dessas coisas usuais, essas coisas comuns. Isto é, que estava aqui vestindo esta roupa, sentado junto ao fogo, quando estava, porém, deitado entre as cobertas. Então, ele falou na página anterior, vocês viram, né? Ele falou, eu estou aqui agora na frente da lareira, ele está no inverno, quando escreveu isso, né? E eu tenho, meus sentidos me mostram que eu estou aqui. Mas eu já sonhei que eu estava ali, né? Agora eu acho que eu estou aqui dando aula, mas eu já sonhei que eu estava aqui dando aula no computador. Então, como eu tenho certeza que isso aqui agora não é um sonho ao invés de uma realidade? Né? Ele fala assim, ó, agora, no entanto, estou certamente de olhos despertos e vejo este papel. Se fosse eu aqui, né, agora estou certamente de olhos abertos e vejo esse computador, vejo este mouse, movimento a minha cabeça, né? E esta cabeça que movimento não está dormindo. E é de propósito, ciente disso, que estendo e sinto esta mão, né? Eu mexendo o mouse aqui, riscando aqui no texto, né? Coisas que não ocorreriam de modo distinto a quem dormisse. Está dizendo assim, ó, é como se ao sonhar eu não conseguiria ter tão claramente essa visão que eu estou tendo agora, tá? Mas, e aqui começa o problema, mas, pensando nisto cuidadosamente, como não recordar que fui iludido nos sonhos por pensamentos semelhantes em outras ocasiões? Fui iludido. E quanto, aqui está errado, está certo. E quando penso mais atentamente, vejo do modo mais manifesto que a vigília, o acordado, nunca pode ser distinguida do sono por indícios certos. Fico estupefato, quer dizer, fico admirado, fico embasbacado, né? Fico sem resposta. E esse mesmo estupor quase me confirma na opinião de que agora estou dormindo. Tá? Aqui entra o seguinte problema. Como provar que não estamos num sonho? Vocês têm alguma resposta para essa questão? Tá? Esse é o ponto aqui. Né? Como provar que não estamos num sonho? Alguém arrisca uma resposta para isso? Deixa eu voltar aqui para nós aqui, né? A realidade, isso mesmo, Luiz Otávio. Isso mesmo. Ora, vamos pensar assim, ó, num sonho. Vamos supor que você sonhe que você, sei lá, você está num zoológico e tem um tigre, né? Você não enfia o teu braço na jaula do tigre porque ele vai te morder, né? E você pensa, mas é a visão que me mostra que tem um tigre ali. Ok, a visão pode estar te enganando. E você pode estar num sonho. Mesmo assim, você não vai colocar a mão na jaula do tigre. Mesmo num sonho. Né? Porque você vai sentir dor. Mesmo sonhando, você pode sentir dor. E você não quer sentir dor, né? É natural do ser vivo, ele se afasta da dor, né? A
questão é a seguinte: como é que vocês podem me provar nesse momento que nós não estamos sonhando? Ou que eu não estou sonhando, ou que um de vocês não está sonhando? Que prova vocês podem apontar para isso? Teria alguma sugestão? Considerando que qualquer coisa, né, que aconteça acordado, acontece dormindo, em princípio eu não vejo como. Às vezes, quando dou essa aula, o aluno ele já foi ameaçado até de ser jogado pela janela do estadual lá, para vocês terem uma ideia. Né? Ah, se você está sonhando, então pula da janela. Mas é claro que eu não vou fazer isso mesmo num sonho, né? Que seria um pesadelo. E eu não sei se eu estou sonhando, se eu estou acordado. Se eu estiver sonhando e pular pela janela, pode ser que eu acorde, né? Pode ser que eu acorde. Mas se eu não estiver sonhando, eu morro. Né? O problema aqui, voltar ao início do texto, sobre as coisas que podem ser postas em dúvida. O ponto aqui é o seguinte: mesmo que eu confie nos sentidos, os sentidos me mostram um caminhão vindo na minha direção. Ok, eu vou sair da frente. Eu saio da frente. Mesmo assim, esse caminhão pode ser um sonho. Tá? E quando eu saio na rua, eu me cuido para não ser atropelado, porque o trânsito ele é violento, vocês sabem disso. Né? Mas nada garante que eu não esteja sonhando com o trânsito. Tá? E eu desafio vocês a me trazerem até a próxima semana, que vai ser a nossa última aula sobre esse assunto, alguma prova de que vocês não estão num sonho. Algo que prove que você possa dizer, com certeza isso aqui não é um sonho. Porque se você me falar, eu vou te beliscar, eu digo, alguém pode me beliscar num sonho. Né? A pessoa vai ser até mais extremista, ela fala que vai me bater. Bom, alguém pode me bater num sonho também, eu posso sonhar que alguém está me agredindo. Né? Eu sempre conto que uma vez eu sonhei que um cachorro me mordeu. E no sonho, o cachorro me mordeu na minha canela. Eu senti na batata da perna, né? Quando ele veio me morder. E no sonho, eu senti os dentes do cachorro cravando na carne da minha perna. Como eu sentiria se eu tivesse acordado. A sensação foi a mesma. Né? Então eu não conseguia perceber, dizer que eu estava sonhando enquanto aquele cachorro estava me mordendo. Então quando o aluno fala que ele vai me beliscar para provar que eu não estou sonhando, eu falo que já fui, um cachorro me mordeu e eu não me acordei, ainda estava sentindo que o cachorro me morder e não me acordava. Né? Por isso que eu tenho medo de cachorro às vezes. Não, agora nem tenho mais, faz muitos anos, quando eu era jovem, eu sonhei com isso. Né? Vocês têm alguma coisa que vocês possam me falar que prove que agora nós estamos num sonho? Sim, Mariana. Alguns sonhos acontecem de forma fantasiosa, mas tem sonhos que acontecem de forma real, de forma bem realista. Né? E qual é a característica do sonho? A característica principal é que quando você está sonhando, você acredita que aquilo está acontecendo. É exatamente o que nós estamos vivendo agora. Nós acreditamos que isso aqui está acontecendo. Exatamente o que acontece num sonho. Percebe? Não sei se eu consegui responder, Mariana. Né? A memória. Tá, ok. A memória pode influenciar. Quando você acorda, você não lembra direito o que você sonhou. Júlia, mas eu estou falando quando você está sonhando. Né? Legal, legal, Mariana. Estou falando no momento que você está sonhando, você tem sonhos que são bem reais. Né? Você sonha coisas bem reais e a tua mente está te pregando uma peça. Você está lá deitado na cama e sonha que está lá na praia. E naquele momento você acredita que aquilo está acontecendo. Né? Que você está na praia realmente.
É o caso aqui agora. Eu acredito que eu estou aqui realmente. Então, um ponto comum. Como é que eu sei que agora eu não estou sonhando e que daqui a alguns instantes eu acordo e penso, poxa, sonhei que estava dando aula, né? E acabei acordando e percebi que foi um sonho. Entende, Júlia? Né? E veja, mesmo acordado, a gente não consegue lembrar o tempo todo de detalhes, né? De todos os detalhes das coisas, né? Né, ó, meu copo, que bacana. Eu mostro esse copo para você, né? Veja só. Você vai dizer, um copo real. Tá aí, né? Um copo aparecendo com o desenho de uma vaquinha, né? Daqui 15 minutos, talvez você não consiga se lembrar bem dos detalhes desse desenho. A memória também pode falhar. Tanto acordado quanto dormindo, a memória falha. Então, isso é um ponto comum às duas coisas, né? Algumas coisas, sim. Alguns sonhos você se lembra. Outros você não se lembra. Mas o ponto é o seguinte: no momento que você está sonhando, aquilo para você é real. Mesmo que depois você vai esquecer. Por exemplo, vamos supor que agora eu estou sonhando com isso aqui. Pode ser que daqui uma hora eu acorde e perceba que eu tinha sonhado. Mas eu não vou conseguir lembrar de tudo. Percebe? Gente, esse aqui é um dos pontos mais importantes do argumento da filosofia do Descartes, tá? Eu quero que vocês tentem pensar, eu vou deixar esse desafio para toda a turma, os demais que não assistiram. Uma pena, né? Porque esse assunto é tão legal, né? Uma pena que eles não vieram. Mas o ponto é assim, ó. Que prova você tem, ou qualquer um de nós tem, de que nós não estamos nesse momento sonhando? Porque tudo que acontece acordado acontece sonhando. Inclusive a dor, o prazer, sei lá, a angústia, a felicidade, a memória ou a desmemória, tudo que acontece acordado acontece sonhando. Então, como que eu posso diferenciar uma coisa da outra? Como eu posso ter certeza, né, que agora não estou sonhando e que, portanto, isso aqui é real? Né? O que voltaria ao problema inicial lá sobre as coisas que podem ser postas em dúvida. Pois se tudo é um sonho, então toda a realidade está colocada em dúvida. Tá? Eu peço que vocês não pesquisem nada na internet, não leiam nada, simplesmente tentem pensar sobre isso e tentem me dizer se vocês teriam alguma ideia de como provar que você não está num sonho. Como ter uma prova, um argumento que prove. Tá? Porque tudo que acontece acordado, inclusive uma aula, eu posso estar sonhando que estou assistindo uma aula. Né? Sei lá, eu fui para a praia, eu posso estar sonhando que fui para a praia, como aquela vez que eu sonhei. Né? Não vou te dar spoiler, Luiz Otávio. Não vou te dar spoiler. Pode ser que tenha a resposta, pode ser que não tenha. Pode ser que a resposta seja a dúvida. Né? Tá bom, turma? Foi bem longa essa aula, né? Foi muito longa, meu Deus. Mas era isso, né? Semana que vem eu concluo essa matéria e dou a resposta. Pode ser que sim, pode ser que a resposta seja apenas a contínua dúvida. Tá bom, meus queridos? Muito obrigado por terem vindo. Eu vou, então, salvar aqui para eu postar no YouTube lá para os demais, tá? Muito obrigado, gente. Vocês que vieram aqui, agradeço mesmo de vocês terem disponibilizado esse tempo. Tá bom, meus queridos? Um abração para todos.